aí, meus amigos? Sou Amir Kellner, professor e coordenador da cirurgia do Grupo Médico Residente. Vamos para mais um Gabaritando, dessa vez do ENARE. Questão super interessante, 2024, R3 de cirurgia. Ele pergunta aí, ó, qual alternativa apresenta critérios de Hanson para pancreatite aguda utilizado após 48 horas na admissão do paciente? A gente sabe que os critérios de Hanson, eles são feitos para avaliar a gravidade, avaliar a classificação da gravidade da pancreatite aguda. E a gente faz quando o paciente chega no hospital e depois faz alguns outros exames após 48 horas dessa admissão. Toda vez que o Hanson é maior ou igual a 3, a gente diz que aquele paciente é portador de uma pancreatite aguda grave. E vamos lembrar aqui comigo quais são os critérios que a gente utiliza. Importante lembrar totalmente da grande lista para evitar sequestro de homem na urca. Esse é o mnemônico que eu ensino para vocês. I de importante, I de idade, L de lembrar, L de leucograma, T de totalmente, T de TGO, G de grande, G de glicemia, L de lista, L de LDH. P de para, P de PO2, E de evitar, E de base, excess, S de sequestro, S de sequestros de líquido. Aqui é a queda do hematócrito, ureia e cálcio. Então, após 48 horas, são esses os parâmetros que nós vamos levar em consideração. Idade não, leucócito não, hematócrito sim, PaO2 sim. Nível de DHL não, é na admissão. Nível de ureia sanguínea sim, é na segunda parte, depois de 48 horas. Necessidade de líquido sim, leucograma não. Déficit de base excess sim. PDO2 sim, nível de cálcio sérico sim e queda do hematócrito também sim, gabarito estava aí na nossa letra C. Nível de cálcio sim, nível de aspartato aminotransferase não, pessoal. Hematócrito não, quer dizer, hematócrito, desculpa, sim, e PaO2 também sim. Então saiu aqui, né, que aqui era o TGP e não o TGO. Nível de ureia sim, nível de glicose sérica não é na admissão, nível de cálcio sim, déficit de base sim, gabarito da questão de fato fica aí na letra C. Importante sim a gente guardar esses critérios, porque eles podem estar mais uma vez na prova do ENARE. Não foi a primeira vez que ele cobrou uma questão aí repetitiva para a banca. 38 anos, etilista de longa data. Apresenta-se ao PS com dor abdominal intensa, hiporexia, vômito e febre. Então, ó, ele tem dor abdominal e vômito. Fez a tomografia, que tem aqui este achado. Vamos ver o que é que esse paciente tem. Eu tenho aqui o meu rim direito, eu tenho aqui meu rim esquerdo, eu tenho uma ponta de baço. Eu tenho a minha artéria aorta, a minha veia cava, o meu fígado, a minha vesícula biliar. Nesta topografia, eu tenho o meu pâncreas e aqui, ó, a artéria esplênica bem evidenciada nesta imagem. Olha esse pâncreas está normal, por isso que eu digo, precisa ver muito exame de imagem, precisa ter noção das principais estruturas. Você pode não saber onde é que está aí a artéria mesentérica superior, a artéria mesentérica inferior, mas uma noção geral a gente precisa ter. Esse pâncreas, ele não está normal. Esse pâncreas está aumentado de volume. Provavelmente uma pancreatite, ele tem o fator de risco, ele é alcoolista e ele tem o quadro clínico. Com esse exame de imagem, a gente já consegue fechar critério para pancreatite aguda. Lembrando que a pancreatite aguda, eu uso 2 de 3 critérios para fechar diagnóstico. O quadro clínico, o laboratório, 3 vezes o limite superior da normalidade de amilase e lipase, e também o exame de imagem, nesse caso, já fecha para pancreatite. Alteração sugestiva de inflamação peripancreática, sim. Isso aqui, olha, é borramento de gordura peripancreática. O meu parênquima pancreático é menor e ele tem esse borramento peripancreático. Aumento do volume renal direito, não. O rim direito e o rim esquerdo aparentemente estão do mesmo tamanho, pelo menos neste corte. Apêndice e volume aumentado, se você conseguir ver o apêndice no mesmo corte que você está vendo o fígado, eu vou dizer que você é um gênio. O apêndice está na pelve, eu teria que estar vendo aí os ossos ilíacos para imaginar que eu estaria num corte que desse para ver o apêndice. Redução volumétrica renal bilateral. Não, pessoal, esses rins aqui aparentemente estão de volumes normais. Nodulações hepáticas. Não, isso aqui provavelmente são ramos da artéria hepática intra-hepáticas aí, tá? Então, não são
nodulações. De fato, alterações sugestivas de inflamação peripancreática. A assinale alternativa que apresenta dois tipos de bactéria que são encontradas entre as mais frequentemente da apendicite aguda perfurada. É super normal que na minha região colônica eu tenha a presença de bactérias. Mas eu preciso saber também que essas bactérias encontradas na região colônica não são, pelo menos de uma forma fisiológica, pelo menos no apendicite aguda de um paciente que não estava previamente internado por outro motivo, não são multidroga resistentes. De cara, acineto, Campylobacter jejuni e Burkholderia e acineto são bactérias multidrogas resistentes. Não espero encontrar num paciente sem o internamento prévio, como eu disse, essas bactérias. E aí sobra para a gente Pseudomonas e bacterioides e também E. coli e bacterioides. Qual é a principal bactéria encontrada na nossa região colônica? Sem sombra de dúvidas, a E. coli. E também, em segundo lugar, os bacterioides. Por isso, essa é a melhor resposta para a nossa questão. Mais uma questão, traz um paciente aí gestante de 25 semanas, né, com a dor em região de flanco direito há um dia, associada a náusea e vômito. Ele tem uma leucocitose e essa leucocitose na gestante é super inespecífica. A própria gestação, vocês veem na aula de Francilberto, que a própria alteração fisiológica da gestação pode fazer essa leucocitose. Mas essa dor em flanco direito há um dia com náusea e vômito, isso não está tão característico, né? Então, letra A, se deve fazer uma ultrassom de abdômen devido à suspeita de apendicite e, caso necessário, uma tomografia para melhor visualização do apêndice. Você não é idiota, você não é street student, você não é aluno de rua, você não vai tomografar uma paciente gestante. Se eu estou pensando que é uma apendicite, se a ultrassom não resolveu, eu parto para a ressonância, mas não para uma tomografia. A suspeita de apendicite aguda. Sim. E por que essa dor não está na fossa ilíaca? Porque essa dor está no flanco. Ele já justifica, ó. Eu tenho deslocamento cefálico da apendicite por causa do aumento do útero gravídico. Uma ultrassom de abdômen pode visualizar o apêndice e ajudar a esclarecer o diagnóstico. Sim. E repito, caso a ultrassom não seja o suficiente, a gente precisa partir para uma ressonância. Tá linda a alternativa B. Pode se tratar de uma intercorrência da gestação, como dor do ligamento redondo. Para melhor esclarecimento, faz uma ressonância, já que a ultrassom não é recomendada. Pessoal, a ultrassom ela pode até não ser elucidativa, conclusiva, mas ela pode sim ser recomendada. E veja, a principal causa de abdômen agudo não obstétrico numa gestante é a apendicite aguda. E essa deve ser nossa principal hipótese diagnóstica. A dor do ligamento redondo, ela pode até causar uma dor parecida com essa, mas eu não teria aí náusea e vômito. É uma dor muito recente. Tem que pensar em apendicite aguda. Há grande chance de ser uma apendicite, já que a paciente tem dor em flanco direito, apêndice deslocado cefalicamente e tem leucocitose, sinal de que há um processo inflamatório agudo vigente. Na gestante, não. Na gestante, como eu falei anteriormente, essa leucocitose ela pode ser fisiológica e ela, nesse contexto, eu nem considero tanto, porque, como eu disse, isso é uma alteração normal da gestação. Se trata de uma provável colecistite. A colecistite seria uma dor na região do hipocôndrio, devido à topografia da dor associada à leucocitose, que favorece o processo inflamatório agudo. Dois erros. Primeiro, eu não tenho essa leucocitose provavelmente por um processo inflamatório agudo, ela pode ser, pela 10ª vez, por causa de alteração fisiológica, e a dor da colecistite, repito, seria no hipocôndrio direito e não no flanco direito. Gabarito, letra B de bola. Uma paciente chega ao pronto atendimento com suspeita de apendicite. Estudantes de medicina que acompanham o caso solicitam ao médico que demonstre a eles como testar o sinal de Aron. O médico deve executar o teste. Como o médico deve executar o teste para esse sinal? Sinal de Aron. Sinal de Rovsing, sinal de Lenander, sinal de Markle, sinal do Ilio-Pessoas, sinal do obturador, sinal de sinal de McBurney. Todos eles podem ser encontrados na apendicite aguda. O mais comum, o mais testado, é o sinal de Bloomberg. Eu falei sinal de McBurney, não. Sinal de Bloomberg. O sinal de Bloomberg
é a dor de descompressão do ponto de McBurney. É o mais cobrado em prova de residência. O sinal do obturador denota para a gente uma apendicite aguda pélvica. O sinal do iliopsoas denota para a gente uma apendicite retrocecal. O sinal de Markov é a dor na fossa ilíaca direita quando o paciente cai com os calcanhares no chão. O sinal de Lenander é o aumento da temperatura retal e axilar maior que 1 grau, essa diferença. O sinal de Rovsing é a dor na fossa ilíaca direita quando eu aperto a fossa ilíaca esquerda. E o sinal de Aaron, eu sempre digo na aula, sinal de Aaron, se aperta a fossa ilíaca direita e dói a região epigástrica. Onde é que estava a alternativa? Na letra C. Pressiona a fossa ilíaca esquerda e dói o ponto de McBurney, sinal de Rovsing. Tração delicada do testículo direito, dor na fossa ilíaca direita, isso é o sinal de Ten Horn. Elevação e extensão da perna direita contra a resistência, o paciente irá referir dor, isso é sinal do iliopsoas. E deve palpar o abdômen e o pulso do paciente, sendo que terá percebido um aumento de pulso durante o teste, nada a ver. Gabarito letra C.